Vamos embora então, rapaziada. Análise e comentários aqui de Grêmio e São Paulo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 16 de outubro. Hoje o jogo foi às 7 horas. Agora eu vou fazer aqui uns comentários. Primeiramente eu vou analisar o jogo de forma mais imparcial, tentar ser o menos clubista possível, fazer uma avaliação aqui do jogo. Depois eu vou entrar em umas screenshots aí que eu tirei, que eu achei interessantes da partida, para a gente fazer alguns comentários ali em cima dos melhores momentos e analisar aí o jogo, analisar o desempenho de alguns jogadores. Vini da Pose aí foi eleito o craque da partida, fez um grande jogo, né? Fez os 2 gols, acabou saindo ali aos 67, depois de boa parte do jogo ter decorrido, o jogo já estava decidido. E uma boa partida do Grêmio de forma geral, tá? O Grêmio fez uma partida bem sólida, bem consistente. E o jogo mudou bastante, principalmente depois da saída desses 2 caras aqui, Alisson pelo Grêmio e o Wendel pelo São Paulo. Não tanto pelos jogadores que saíram, mas sim pela dinâmica do jogo que se deu depois que essas mudanças aconteceram. Isso aconteceu mais ou menos entre os 25 e 30 minutos ainda do primeiro tempo, tá? Foram mudanças forçadas por lesão. E o São Paulo conseguia imprimir algum ritmo de jogo ali, estava conseguindo criar algumas chances, como que a gente vai poder observar também pelos prints. E depois que sai o Wendel, sai o Alisson, entra o Pavão aqui na ponta direita e entra o Patrick na lateral esquerda, na esquerda pelo São Paulo. E o jogo muda a partir dali, tá? Porque o Grêmio cresce muito no jogo e o São Paulo não consegue corresponder. E a partir disso o Grêmio faz os seus gols, faz o primeiro gol com o Carlos Vinícius, no segundo tempo tem o pênalti e mata o jogo. Mas até ali era um jogo equilibrado, era um jogo onde as duas equipes estavam buscando o equilíbrio, buscando o controle da partida e estava bem disputado. Meus destaques aí vão para o Rafael, para o lado de São Paulo, fez uma grande partida hoje, o Rafael, mais uma, né, pelo São Paulo, não preciso esconder para ninguém. Sou São Paulino, daqui a pouco a gente vai entrar no mérito aí de uma análise mais clubista. E o Grêmio fez uma boa partida de forma geral, dá para observar um pouco aqui pela nota no SofaScore, mas eu destacaria o Marcos Rocha no alto dos seus, vamos ver a idade aqui do Marcos Rocha, agora não me lembro, 36 anos de idade, acabou sendo escanteado no Palmeiras, mas está jogando bem aí no Grêmio, pegou a abraçadeira de capitão, e o Edenilson também jogou muito bem. Então vamos lá. Basicamente é isso que eu queria destacar. Os 2 times fizeram as 5 substituições. Pavão também, como eu falei, entrou e mudou o jogo. Patrick não foi bem, tá? Patrick não conseguiu acompanhar na marcação, não desenvolveu nada no ataque. E o Grêmio dando oportunidade aí para alguns jogadores que não vinham tendo tanto espaço. Gustavo Martins, Cuellar, Cristaldo, Cristiano Oliveira. No São Paulo entrou alguns caras ali para tentar mudar a cara do jogo ali no segundo tempo. E acabou não dando certo. E vamos entrar agora nos prints. Entrando agora aqui nos prints, rapaziada, a gente vai começar aqui falando do primeiro lance que eu destaquei, foi já aos 27 minutos do primeiro tempo, um jogo bem disputado até ali, né? E o São Paulo teve algumas chances, finalizou, mas a principal chance que eu diria do São Paulo no primeiro tempo foi essa aqui com o Tapia. Tapia foi o jogador mais insinuante, Marcos Rocha foi muito bem criando chances no ataque, mas deu bastante espaço. E nessa bola alçada dentro da área, o Tapia consegue desenvolver ali dentro da área e vira uma bela finalização meio de costas para o gol. Ele não dá um voleio, mas dá uma bela finalização ali que passa perto do gol. Essa foi a primeira finalização aí de mais perigo no jogo. Aí chegando aqui já aos 35 quase, é o primeiro lance ali do Pavão, que ele pega, corta para dentro e bate ali com a esquerda. E o Rafael faz uma defesa monumental, a primeira dele no jogo, ali, de grande impacto. E a partir daí que a gente percebe a mudança
de ritmo no jogo. O Grêmio começa a dominar muito as ações. E aqui, aos 37, outra grande defesa do Rafael, numa bola que sobra ali dentro da área, e se eu não me engano é o próprio Carlos Vinícius da pose que faz o cabeceio e o Rafael vai buscar no cantinho. Ele estava dentro da pequena área já para fazer esse cabeceio. Aí agora tem o lance do gol, que o Amuso, aqui camisa 9 do Grêmio, finaliza de fora da área, a bola desvia no meio do caminho e sobra aqui dentro da área. A princípio eu até pensei que tivesse impedido, mas não estava, e 1-0 ali para o Grêmio. Ali a finalização deles já bem próximo ali. E agora entrando um pouco mais no mérito do São Paulo, que é mais o meu interesse aqui falar um pouco sobre o São Paulo. Não dá para tomar esse gol, tá? Não dá para tomar esse gol, rapaziada. A marcação dormiu, ninguém conseguiu acompanhar o cara e o cara simplesmente aparece sozinho. Belo posicionamento do Vini da pose para aproveitar a chance que a bola sobra ali e ele converte. E aqui já passando para o segundo tempo, a gente tem uma finalização do Edenilson, ele faz uma boa jogada, o Grêmio construindo o jogo desde trás e o São Paulo já muito abatido. Foi uma das partidas mais apáticas, mais sonolentas assim de São Paulo que eu vejo em um bom tempo, talvez a partida mais fraca de São Paulo no ano. E olha que teve vários jogos ruins, sem querer desmerecer o Grêmio fez uma partida boa, conjunto bom, mas não dá para perder para esse Grêmio, não dá. E foi uma vitória muito justa do Grêmio, apesar de não dar para perder, o São Paulo conseguiu perder de forma merecida para o Grêmio, porque hoje não jogou, mais uma vez, né, não jogou nada. E aí a finalização acaba indo no meio do gol, aqui a finalização do Edenilson, o Rafael faz a defesa tranquilamente, mas quis destacar a jogada pelo tempo do jogo, onde ele teve espaço quase que dentro da área, ali de frente para o gol, para finalizar, e logo no começo do segundo tempo o Grêmio já criando uma boa jogada. E aqui tem o pênalti, não vou entrar no mérito da arbitragem aqui, porque não vejo necessidade, mas a expressão, todo o comportamento corporal do árbitro é de que não havia pênalti, tá? Todos os jogadores de São Paulo ali levantando a mão, tranquilos, e o árbitro ele vai de encontro ali com a jogada, dando meio que uma dura ali no Edenilson, e imaginei que ele fosse até dar cartão, e ele acaba assinalando a penalidade depois do VAR. Mas enfim, não vou comentar muito aqui de arbitragem. Aí o Vini da pose bate e converte o pênalti, o goleiro para um lado, bola para o outro, pênalti muito bem batido. E aí, já chegando no final do jogo, tem esse lance do Tapia. O Tapia já havia saído. O time piora bastante depois da saída do Tapia, inclusive. Mas daqui a pouco a gente já volta nesse mérito das substituições, análise mais tática. Era o Ferreirinha aqui, se eu não me engano, que dá essa cabeçada e a bola acaba indo na trave no último lance ali do jogo, praticamente. E quando não tá dando, quando tá zicada, é porque não dá mesmo, e a bola pega ali no pé da trave, o goleiro tava morto no lance. Mas enfim, analisando agora um pouquinho melhor as atuações no jogo, muito difícil tirar alguma coisa do São Paulo hoje. O Alisson, apesar dessa nota 7 aqui, não jogou nada, tá? O Alisson tá difícil, tá bem mal. O Tapia, que talvez tenha sido o melhor jogador de linha do São Paulo hoje, não gosto do Tapia, para deixar bem claro. Tem muita gente falando bem dele e eu não gosto dele. A mídia também exaltou bastante o Tapia hoje, falando que ele está num grande momento, mas não gosto e tenho que reconhecer que hoje talvez ele tenha sido o melhor jogador de São Paulo. E olha só, ele teve 2 finalizações, a primeira sendo aqui aos 14, que ele
podia ter entrado um pouquinho mais para dentro da área para finalizar, nem quis trazer esse print pro vídeo, porque não achei um lance tão interessante e porque ele finaliza muito mal. Mas ele criando sempre bastante jogada, tentando bastante passe para o Luciano aqui da ponta esquerda para o meio. E o São Paulo não conseguiu aproveitar essa boa partida que o Tapia fez, na minha opinião. E essa finalização aqui seria um golaço do Tapia, olha só aqui a bolinha. Passou muito perto, tá? E o Luciano, pra mim, minha Nossa Senhora, cara. Sai, Luciano. Meu Deus do céu, velho. Demorou pra sair. Fiquei impressionado dele ter jogado 80 minutos hoje. Gostaria que ele tivesse saído antes, porque o Luciano hoje mais uma partida para esquecer. O Rodriguinho, sou bem fã do Rodriguinho, gosto muito do Rodriguinho. Na minha opinião, vem recuperando o futebol esse ano, com o Crespo agora, né? Mas, cara, hoje o Rodriguinho jogou muito mal, uma partida nojenta do Rodriguinho. Não conseguia aparecer, não conseguia se criar, uma partida muito ruim do Rodriguinho. E o Marcos Antônio aqui, que é um jogador que também vive um bom momento, não sou fã, mas tenho que reconhecer que está num bom momento. Ele que deu esse passe aqui pro lance do Tapia, que ele vira e bate ali dentro da área, teria sido assistência do Marcos Antônio. E é o Marcos Antônio também que faz o cruzamento no final do jogo para finalização na trave. Mas não achei nada demais na partida dele, apesar desses lances. E o Alisson muito mal no jogo. O Alisson não conseguiu se fazer tão presente assim no ataque, como dá para ver no mapa de calor. Na defesa não conseguiu ser uma resistência defensiva que a gente precisa do primeiro volante. E o Wendel aqui saiu muito cedo no jogo. E o Patrick entrou muito mal, cara. O Patrick é um menino da base que tem muito potencial e tudo, mas não dá. Patrick não é jogador para São Paulo. Tentar arrumar algum comprador aí para ele. De repente, não sei. São Paulo tá muito mal de lateral esquerdo. Enzo Dias é o titular, mas também não é um bom jogador. É um jogador muito inconsistente. E o Wendel, quando joga, não consegue ter sequência por conta do físico dele. Não sei se o DM do São Paulo também impacta nisso, mas o Wendel não tem sequência. Não tem sequência por conta do aspecto físico. Mailton, pelo amor de Deus, por que contratou esse cara? É horrível, muito ruim esse Mailton. O único momento que você vai ver ele no jogo é errando alguma coisa na defesa ou então batendo escanteio. E sempre batendo escanteio do mesmo jeito, bate escanteio cruzado, fechado na primeira trave, muitas vezes parece que está tentando fazer gol olímpico todo lance. É muito fraco. Sabino hoje jogou muito mal, não entrando só no mérito do pênalti, mas de forma geral o Sabino fez uma primeira etapa muito abaixo. Arboleda, uma consistência ali defensiva para o São Paulo, mas sozinho ele não consegue jogar. O Alan Franco bem sumido hoje. E aí no segundo tempo o Crespo saca o Alan Franco para botar o Lucas Moura, uma das poucas vezes que o Crespo abre mão da linha de 3 defensores, dos 5 jogadores mais recuados, ali, 5 zagueiros, digamos assim, né? Contando com os alas, os laterais que jogam no bloco baixo, sem a bola. E entre o Lucas, né? O Lucas hoje também não conseguiu fazer muita coisa. O Lucas, desde que volta de lesão, não está agregando muito para o São Paulo. Realmente é um momento muito difícil, até os bons jogadores, a gente não estava com o Oscar hoje no banco, não sei porquê, porque ele estava no banco no último jogo, mas o departamento médico aqui de São Paulo muito cheio, cara. Realmente é algo assustador. Para mim o Mike devia ter mais minutagem.
porque é um absurdo Cedric e Mailton jogarem pelo São Paulo, cara. São jogadores pífios, patéticos, não tem nível. E Ferreirinha entrou, tentou chamar jogo, fazer alguma coisa, mas também não fez tanta coisa assim. Aqui mostra que ele entrou no lugar do Rodriguinho, mas ele entra mais na ponta esquerda, no lugar do Tapia, tá? E o Tapia, que para mim foi o melhor jogador de linha do São Paulo hoje, o Crespo saca. Não sou a favor de mandar o Crespo embora, porque as coisas não tão boas e não é culpa só dele, porque tá tudo dando errado e o Crespo, ele tenta fazer alguma coisa, muitas vezes erra, mas é o cara que está tentando ali implementar alguma coisa no São Paulo. E não é culpa de técnico, não adianta. O São Paulo tem todo um background institucional, político que está muito defasado, financeiro. Enfim, entrou também o Luiz Gustavo, aí sim no lugar do Rodriguinho, eu diria, né? Porque aí ele faz uma mudança tática para soltar o Mailton aqui na ponta direita e dar consistência aqui no meio de campo, porque ele já não tinha mais os 3 zagueiros e os 2 caras aqui não estavam dando conta no meio de campo. O Rodriguinho não é bom marcando, ele é um cara de criação, um cara mais ofensivo, e aí ele bota o Luiz Gustavo, que não achei que fez uma má partida, mas não era jogo para ele. De repente, se colocasse no lugar do Alisson, tentasse... Nem tinha opção, né? Nem tinha opção de um meio. Hoje o São Paulo estava com um banco extremamente limitado e muito complicado, né? O Crespo tentando aí mexer com as peças que tinha à disposição. E entrou o Rigoni no lugar do Luciano. Nem o Dineno estava relacionado hoje. Deixa eu contar aqui o número de estrangeiros: 1, 2, 3, 4, 5. Não foi por conta do número de estrangeiros, ele não está aparecendo aqui como lesionado nem suspenso, né? Que o Pablo Maia foi suspenso. Não sei o que houve com o Dineno. Talvez fosse um jogo bom para colocar o Dineno ali, que o São Paulo estava enfrentando uma retranca. Seria bom colocar a bola dentro da área. Mas enfim, essas foram um pouco das minhas impressões aqui do jogo. Já nem tenho mais muito gás para reclamar de São Paulo. São Paulo passou por uma eliminação patética para o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Um time horroroso do Atlético Paranaense, com todo respeito. Mas o São Paulo tem um elenco muito melhor. Fez uma partida dominante no Morumbi. Deveria ter feito mais gols para matar o jogo. Deveria ter jogado com autoridade, deveria ter jogado com propriedade contra o Atlético Paranaense, mas não o fez lá na Arena da Baixada para jogar para ganhar e não o fez. E depois contra a LDU, né, que dispensa comentários. Aqui pelas barrinhas dá para ver bastante como foi um jogo bem disputado aqui, até as modificações que teve por conta de lesão, né? E aí o Grêmio ganha muita intensidade, muito volume. Depois do gol de pênalti o Grêmio abaixa um pouco, o São Paulo tenta, mas eu acho que nem chega a finalizar. Deixa eu dar uma olhadinha sem ser a bola na trave. Eu acho que o São Paulo tem finalizações aqui, mas enfim, não são finalizações de muito perigo, sabe? Aqui, vamos dar uma olhada. 62, Marcos Antônio, uma finalização bloqueada. Tem esse lance aqui do Luciano que eu não achei para printar, mas é uma boa jogada que o Luciano está bem posicionado aqui para finalizar. Ele faz uma finalização muito fraca e o goleiro pega sem dificuldades. O Ferreira que tem essa finalização para fora. O São Paulo consegue fazer uma boa jogada. O Lucas acha um passe pro Ferreira e ele finaliza colocado e a bola acaba indo para fora. O lance tudo certo, mas nem no gol vai. Ali eu pensei, cara, o São Paulo tá zicado. Quando até uma boa jogada, uma boa criação, que foi a primeira boa criação, na minha opinião, do segundo tempo,
do São Paulo dá certo, nem assim o São Paulo consegue acertar o gol, é porque as coisas não estão boas. Essa finalização aqui do Luiz Gustavo, honestamente, nem lembro. Uma cabeçada aqui do Arboleda para fora. E o Lucas acaba cabeceando aqui. E o Ferreirinha, como eu falei, a bola na trave ali. Muito azar, cara. Muito azar. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí sugestões nos comentários. Críticas. Sugestões, como eu falei. E incentivos. Sugestões de outros vídeos para fazer. Sugestões de edição. Tô aberto aí a comentários. Valeu. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Falou.